Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo em minha frente nada do que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Uau! Boa noite! Estamos começando mais uma edição do Sucesso Cast, a última edição do ano de 2022, com a nossa amiga, cantora e multitalentos, Marina Lunara. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda ao nosso Sucesso Cast. Boa noite, Daisy. Boa noite, Bruninho. É uma honra estar aqui. Depois de muito tempo que a gente está conversando, chegou a hora, né? Gente, chamar vocês para, desde já, curtirem o nosso canal no Facebook, né? Aliás, no YouTube, o nosso canal do Barroso em Dia. Se inscrever, tem um sininho lá também que você pode acionar. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado e pode comparecer lá no canal do YouTube do Barroso em Dia. Eu falei do Facebook por quê? Porque hoje, em caráter experimental, nós estamos também no Facebook do Barroso em Dia para trazer esse talento que é a Marina Lunara. A gente tem o privilégio de viver bem próximo dela e sabe das multifunções, né? Multifunções e talentos da Marina, e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Também convido você para colaborar com o nosso projeto. É um projeto que está se iniciando, né? É o último deste ano de 2022, o último Sucesso Cast de 2022, mas tem um ano promissor pela frente, que é 2023, com muitos projetos, novos convidados, enfim, mais vezes. A gente vai acertar tudo isso para trazer para vocês aí em 2023 um Sucesso Cast ainda maior. Então colabore com o nosso projeto, tem o Pix na tela, logo aqui embaixo, ó, tem esse Pix para você colaborar conosco neste projeto que se está iniciando, né? Nós fizemos alguns programas este ano de 2022 e para 2023, como eu disse, um ano promissor para o nosso Sucesso Cast em parceria do Barroso em Dia com a Daisy Ferreira. É isso aí. Olha, vamos encerrar, né, Bruno, o Sucesso Cast 2022 com chave de ouro, né, diamantes, porque a nossa convidada hoje é muito especial. Vocês já viram? Pelo talento, toda a maioria, né, já conhece, acho que todo mundo já conhece Marina, cantora, né? Mas a sua história começou antes, né? Acredito que a música desde a infância também, família, mas você foi atleta, né, Marina? Sim, na verdade a música já está na minha veia pelo meu pai, né, que é músico, só trabalha com isso, e eu acabei herdando esse talento dele. E na infância eu encontrei o esporte, que foi um achado, porque ninguém na minha família, não tem nenhum atleta fora, né, eu. E eu lembro que, acho que 7 anos, a minha mãe me colocou no vôlei, as 2 primeiras semanas só chorei, mas depois o negócio ficou muito sério e despertou em mim um interesse muito grande de ser atleta. Então ali, com 10, 11 anos, a minha mãe vai lembrar, eu já, assim, é algo que hoje, se a gente for analisar, talvez é um traço
da minha personalidade. Eu com 10, 11 anos, eu virei para meus pais e falei que eu ia optar pelo esporte, porque ele é traiçoeiro, ele vai na contramão de todas as outras profissões. Em todas as outras, com 35, você está chegando no auge. No esporte, você já está pensando em aposentadoria, o corpo já não corresponde, você já não tem muita força física profissional, né? Então, muito cedo eu tive essa noção de eu preciso priorizar o esporte pela idade, e a música não. A música, enquanto eu estiver viva, eu posso cantar, enquanto tiver voz, né, totalmente diferente. Então foi onde eu dei os meus primeiros passos e logo percebi um talento que eu não sabia, muito grande, uma aptidão muito grande. E aqui em Barroso, o Kleber soube perceber isso e me desafiar. Então, muito nova, já comecei a treinar com os meninos, já comecei a treinar com adulto, e aí com 12 anos eu já sou chamada para jogar o campeonato estadual por Juiz de Fora, com 13 eu já vou para Betim, fui campeã metropolitana invicto, de um campeonato ali na capital, forte, contra o Minas, e ali já despertou vários olhares, e eu percebi que era aquilo naquele momento que eu queria, e já vinha conversando com a minha mãe, olha mãe, eu quero sair, porque a nossa região aqui tá crescendo, mas ainda é muito pequeno. E como o meu sonho naquela época era profissionalizar nessa área, era o meu maior desejo, eu percebi a necessidade de sair de Barroso e viver do esporte. Então, com 14 anos, eu vou embora para o Espírito Santo, para jogar para o time de lá, estudar, e aí começou toda essa trajetória no profissional mesmo. Então, assim, treinando 2 períodos por dia, viajando muito. Depois eu vou para São Paulo, que ainda é até hoje o melhor estado é um estado referência. Então, em São Paulo, quando eu cheguei lá, tinha meninas de todos os outros estados, do Sul, do Nordeste, tudo quanto é lugar, ia para São Paulo, porque lá o campeonato é maior, tem mais times, então você joga mais e isso te dá muita experiência. Porque uma coisa e desafio. Uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. Então, São Paulo, assim, é uma porta que é o caminho que todo mundo segue. Então, eu fui para lá, fiquei muito tempo lá. Isso tudo no vôlei de quadra. Então, assim, joguei a nível regional, estadual, nacional também. Tive também, poucas pessoas sabem, mas também tive propostas para ir para fora do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália. Mas naquele momento eu não quis porque era tudo muito novo ainda. Era um momento que as meninas estavam pela primeira vez começando a ir para fora. Então eu tinha um receio, porque mesmo vindo pouco a Barroso, que nem era essa época, às vezes eu vinha 2, 3 vezes no máximo no ano aqui, só passava aqui o maior período de final de ano, dezembro, janeiro, depois voltava. Eu ficava assim, poxa, e se esse negócio for errado, como que eu vou fazer? Eu não tenho o domínio da língua, não conheço ninguém lá, para voltar não é tão fácil assim, eu não estou dentro do meu país. Então, naquele momento, eu fiquei meio com o pé atrás, assim, de arriscar. Mas arrisquei por aqui, né, no Brasil mesmo. Anos, Marina? Desde eu saí com 14, eu comecei com 7 para 8, e parei com 24. Então, assim, mais da metade da minha vida eu dediquei literalmente ao esporte. Por que você parou? Bruninho, porque hoje é muito simples pra mim, né? Claro que no momento que eu parei não foi um dos motivos da depressão que eu tive também, porque você pensa, viver em função disso de 7 aos 24 anos e meio que ser obrigada a parar, então foi um momento muito difícil. Por que eu parei? Existe um fator na vida, e eu acho que a gente tem que aceitar isso e conviver com isso, é a sorte. Existe a sorte, não adianta. Às vezes nem é o mais talentoso que tá lá. Talvez tenha muitas pessoas mais talentosas e que não tiveram oportunidade. Então, assim, eu sempre falei com a minha mãe, olha, eu vou tentar até onde eu achar que eu devo ir, mas vai dar certo, sempre fui muito confiante. Só que chegou um momento que eu percebi que fugia muito do meu controle. Então, fugia muito do meu controle quanto atleta. Então, por exemplo, todo esse foco, essa determinação, essa força, essa garra que vocês veem, as pessoas veem em mim, isso já é algo do esporte. Eu já era assim. Então, por exemplo, eu sempre cheguei muito mais cedo no treino e sempre fiquei depois do treino. E teve épocas que eu treinava 3 períodos. Então, assim, eu sempre me dediquei muito e fui muito esforçada. Eu fui aquela atleta que, assim, além da aptidão, eu gostava de treinar, que era raro. Disciplina, né? Que era raro, que às vezes a menina era muito boa, mas não gostava de treinar. Ou vice-versa, não era tão talentosa, mas gostava de treinar. E eu tinha esse coringa na mão. Então eu fui tentando, não foi dando muito certo. A gente vai ficando mais velho.
a gente precisa de dinheiro, a gente tem que pagar as contas, tem que amadurecer, crescer. Vai guardando o som. E eu me deparei com uma realidade que a gente sabe, assim, as pessoas sabem, eu sou muito aberta para falar sobre isso, não tenho medo, acho que talvez é um momento, assim, que eu tenha... Ou talvez acho que é hoje que eu estou tendo mais oportunidade de falar sobre isso. Porque isso eu falava muito no off com alguns amigos. Então, assim, existe sim muita coisa errada nesse meio. E eu acredito que não é só no meio do esporte. Eu posso falar do esporte com toda, assim, liberdade, porque eu vivi isso. Então, não é uma história que eu estou contando, não estou mentindo. Mas eu vejo que isso é em todas as áreas. Então, quando você sai lá para o mundo, você sai de uma cidade pequena e vai para uma capital, é totalmente diferente. Então, assim, Bruninho, se você tiver dinheiro para pagar, você entra também. E, infelizmente, se você se vender também, você vai também. Então, tem esse meio. E aí pesou... A idade, não que eu tava velha, 24 anos eu era uma menina ainda, né? Não tô tão velha ainda, né? Mas, assim, eu vi que eu estava me esforçando demais e eu queria ir pra frente e tinha muitas pessoas por trás pisando na bola comigo, entendeu? Então, e aí começou a atingir os meus valores. Entendi. Entrou uma parte que, tipo assim, começou a conflitar com algo que eu não troco por nada. E foi aonde eu tive que tomar essa decisão. Então, assim, Marina, era o que você queria? Não vou mentir. Tanto é que eu fiquei um ano e meio sem querer ver vôlei, sem pisar numa quadra, porque, assim, eu só pensava nisso, 24 horas do dia, a minha vida eu vivia em função disso. Ô Mariana, só te interrompendo, duas observações interessantes, né? Sim. A Deise falou uma palavra aqui que é disciplina. Sim. E o esporte, ele traz isso para a vida da gente, né? Muito. Você coloca uma criança numa escolinha de vôlei, escolinha de futebol, ela vai aprender que o lateral no futebol se bate com a mão, que no vôlei você não pode chutar a bola. Então, tem regras. Essas regras, isso vai para dentro de casa, vai. Né? Com certeza. Você não pode pegar a comida com a mão, você tem que lavar as mãos antes de almoçar. Então são regras que você traz do esporte para casa e leva da casa para o esporte. Então eu acredito que essa formação sua dentro do esporte te deu essa educação toda que você tem hoje e essa disciplina que você tem. Pode concluir. Não, eu só ia falar que não é muito diferente do futebol. Não é a mesma coisa. O que você está citando a gente que vive no mundo do futebol, que conhece os bastidores do futebol, é muito isso. Nem sempre quem é o melhor é o que consegue chegar. E aí vem a maturidade, né? Tá tudo bem que seja assim, porque não é que tá tudo bem, tá errado, mas assim, como que você vai querer peitar isso? Tem pessoas por trás que é muito maiores do que a gente tem que saber lidar com essa situação. Eu acho que na vida nem tudo que a gente quer vai dar certo e assim, a gente não pode sofrer muito por isso. Não que eu não tenha sofrido, naquele primeiro momento eu sofri. E linkando o que você falou, eu acho que o meu diferencial hoje como profissional em tudo que eu exerço, o meu diferencial é essa passagem, essa trajetória assim, muito grande no esporte. Então, e olha pra você ver que legal, já encaixando algumas coisas. Eu vi o quanto o esporte foi importante para mim quando eu estive com depressão. Porque eu, de fato, cheguei ao fundo do poço de pensamento suicida, de chorar muito, não tinha, assim... A minha vida, eu acordava e falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu só queria dormir. Mas você falou que parou com 24, 24. Né? Você entrou em depressão, você teve a depressão porque você não... Não foi só isso não, foram várias outras coisas. Né? E a depressão, ela começou com uma gotinha d'água. Então, eu percebi no meu tratamento que os meus últimos 4 anos no esporte, eu já estava doente, porém a minha rotina era muito pesada. Mascarou, né? Mascarou. Então, quando eu parei, que veio muito forte, que aí ela assim me jogou lá no chão, literalmente. E aí, voltando a falar de disciplina, algo que me chamou muita atenção, porque com 6 meses, eu já estava curada e a doutora Luciana, quem eu sou grata, amo de paixão, porque esteve presente também em 2 momentos dificílimos da minha vida, que foi a epilepsia com 12 anos. Eu estava com uma proposta de ir para o Banespa, o Clube Banespa era um dos maiores do Brasil, e eles queriam que, foi até o Galdino que meio que intermediou, e estava praticamente assim certo que eu passaria nesse teste. E eu tive 2 desmaios de epilepsia, então não pude ir, entrei em tratamento, tanto é que o primeiro ano que eu fui embora ainda tomava medicação controlada. Então a doutora Luciana me ajudou muito, ela que foi a minha médica com 12 anos de epilepsia, e depois eu quis procurá-la, após uma conversa com o Padre Fábio, eu quis procurá-la para que ela pudesse me ajudar no tratamento da depressão também. E aí eu lembro direitinho,
Porque eu não gosto muito de tomar remédio, mas quando tem que tomar, eu tomo. Assim, né? A gente também não pode ser muito radical. E aí eu brinquei, eu lembro direitinho que eu virei pra ela e ela falou, olha, você vai ter que tomar remédio, nós vamos ter que fazer um tratamento, você vai ter que procurar psicólogo e tudo mais. Aí no remédio eu falei, Lu, mas quanto tempo de tratamento? E ela já me conhecia, né? Ela, Marina, no mínimo 6 meses, mas cada caso é um caso, ok? Vamos devagar, eu tô aqui e tal. Quando ela falou no mínimo 6 meses, aí a chavinha do esporte, de competitividade, de disciplina. Você se desafiou. Eu me desafiei, né? Eu me desafiei. E aí, assim, com 6 meses, então, por exemplo, na minha primeira sessão com a Simone, psicóloga, com quem eu também tenho um carinho muito grande, me ajudou muito. Eu fui na primeira sessão, falei tudo, coisas que eu nunca tinha falado e tal, porque eu já não estava aguentando mesmo, eu já estava começando a pensar em suicídio. Foi essa palavra suicídio que me fez alertar que não estava certo, tinha uma coisa de muito errado. E foi onde eu tive a coragem de procurar ajuda. E aí naquela primeira conversa eu falei tudo pra Simone, e eu lembro direitinho que a Simone também virou pra mim e falou assim, olha, Marina, tem 2 coisas pra te falar. Uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Fala, vai a ruim primeiro. Ela, a ruim é que a gente vai ter que tocar em tudo isso que você me contou. Então, assim, eu não vou te enganar. Aqui não é pra você, assim, vai ser difícil, mas eu estou do seu lado e vai dar tudo certo. E a segunda é que o fato de você já vir e confiar em mim, já se abrir dessa forma, é um primeiro passo gigantesco no tratamento. E ali, no final da terapia, ela me deu algo para que eu pudesse ir para casa pensar sobre aquilo. E foi muito engraçado, que ela me deu essa tarefa de casa, o que eu fiz? Comecei a pensar naquilo, eu peguei meu papel, porque eu adoro escrever, e tudo que ia me remetendo a isso que ela me propôs, eu fui escrevendo, uma semana escrevendo. Aí, falei, gente, que vergonha, como que eu vou chegar lá na Simone com esse papel, ela vai morrer de rir de mim. Aí eu voltei na outra sessão, falei assim, Simone, eu trouxe uma colinha aqui, tem problema? E aquilo ali, ela achou fantástico, porque assim... Eu levei mesmo muito a sério, sabe? E foi um tripé, acho que eu já até comentei com a Deise, de medicamento, que naquele momento eu não conseguia mesmo ficar sem, eu precisava dele, isso era muito real. A terapia, e foi onde eu voltei para essa questão da religião, da prática que eu já estava ausente há muito tempo. Então eu vejo o quanto, Bruninho, o esporte, ele assim, todo dia eu percebo o quanto ele influencia ainda na minha vida, assim. Mas o que você atribui que te tirou da depressão? Porque aí você saiu do vôlei, veio para cá, ficou um tempo, né, sem jogar, que você falou. E o que você se atribui assim? Eu saí por isso. Eu acho que isso aqui me tirou. Foi a religião? Como assim? Não entendi. Te tirou do estado depressivo. Olha, Bruninho, não tem medo de falar. Eu acho que assim, dos 3, pra mim, Marina Lunara, foi a prática religiosa. Foi a prática religiosa. Claro que se eu talvez não tivesse tomado medicamento, ou se eu talvez não tivesse feito a terapia, não ia dar certo. Eu acho que é um tripé. Então, quando as pessoas me perguntam, algumas, eu gosto de falar, porque eu acho que assim, é importante, porque naquela época, quando eu ia ver vídeos, algumas coisas de depressão, as pessoas falavam, tem 10 anos que eu tô nisso. Eu falo, poxa, eu vou morrer assim? Peraí, tem alguma coisa de errado. Então, eu gosto de ser esse porta-voz, desse outro lado. Não tem que aceitar. Dá certo, a gente consegue curar e, né, voltar para a vida normal. Só que a religião foi o que mudou assim, completamente a minha vida. E nessa caminhada para sair da depressão, ou durante também o esporte, a música veio? Sim, porque quando eu parei, eu falei, beleza, eu preciso trabalhar, o que eu sei fazer? Eu preciso pagar minhas contas. O que eu sei fazer? E aí eu volto com a música, mas é engraçado, não sei, poucas pessoas sabem. Eu tinha um problema muito grande com a música. Se eu falar uma coisa pra vocês não vão acreditar, mas assim, quando eu paro de jogar e falo, poxa, eu sei cantar, então vamos lá, vamos fazer barzinho, vamos entrar na área de casamento. Eu tinha muita dificuldade. Eu entrava em crise. Vergonha? Mas não era de vergonha, não. Eu sei hoje o que é, mas assim, foi algo que me travou de uma forma que eu pegava o violão, se fosse aqui, que nem a gente começou cantando, eu não tinha prazer naquilo, e eu chorava, e aquilo me fazia mal. E aí eu entrava num conflito, falei, poxa, é um dom que Deus me deu, e eu preciso. E eu tô ficando assim, e aí eu não entendia. Você atribui que possa, por exemplo, seu pai é músico. Sim. Você sentia uma pressão interna, poxa, eu tenho talento pro vôlei, eu vim do Olha, vôlei, eu tive que desistir e tenho que ser cantora, por exemplo. Só ela é filha do Pedrinho, tá, gente? Da banda. É bom deixar claro, quem me conhece é o Pedrinho, nosso músico querido.
E tem essa influência sim, toda, né? sim. Deise, não, assim, porque, na verdade, a música, eu, quando pequena, eu participava da banda aqui, e, assim, com todo o respeito e humildade, eu fui uma das pessoas que passei aquele solfejo mais rápido. E muita gente, às vezes, fala, é porque é filha do Pedrinho, é filha do Pedrinho. Mas, assim, as pessoas não sabem que eu sou praticamente autodidata. Então, assim, eu tinha muita vergonha do meu pai e da minha mãe lá atrás. Então, o que eu fazia? Eu esperava os dois saírem e, assim, e aí eu pegava as revistinhas do meu pai e foi onde eu aprendi a tocar violão. E nessa mesma curiosidade, eu aprendi a tocar teclado. Sozinha. Tive um professor de teclado, mas assim, ele não ia tanto. E ele também era engraçado que ele ia, e para me dar aula, ia com uma tarefa, para me ficar uma semana. No mesmo dia, eu já dava a tarefa para ele, ele falava, e ficava assim, poxa, mas e aí, o que eu vou passar pra essa menina? Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande na música, isso é nato, meu. É uma habilidade. Então, ali naquele momento, eu tive que enfrentar esse bloqueio. Eu tive que lidar com isso que eu tinha escondido, porque eu estava no vôlei, né? E aí eu fui empurrando com a barriga, modo dizer, até o momento que eu preciso disso, e eu passo por essa situação de... Teve uma vez que eu fiz a minha mãe tá em casa, ela vai lembrar. Alguém me chamou para cantar numa festa de igreja, eu acho que ali no Arthur Napoleão. Era muito simplesinho, e eu fiz o compromisso que eu iria. 2 dias antes, eu tive uma crise de choro gigante. Sim, muito grande, porque eu não queria ir, eu não estava me sentindo bem, eu não conseguia cantar, eu não conseguia pegar o violão e me julgava, não é me julgar, mas me questionava, poxa, o que está acontecendo? Por que disso? E isso me deixava muito aflita por dentro, sabe? Porque é um dom, como que eu, né? Enfim. E aí, ali, eu queria não ir, né? Cheguei até cogitar, e a minha mãe falou, Marina, você precisa encarar isso. Você precisa encarar isso. E foi aonde, de fato, eu fui. Então, assim, palco pra mim, ali naquele início, quando eu paro, era muito difícil. Então, eu tive que me colocar à prova mesmo. E eu acho que, assim, junto com a música, eu paro de jogar vôlei e eu assumo a música. E, aliado com a música, eu comecei a pegar algumas... locuções. Então, eu peguei diversidade cultural, que foi um desafio, eu não queria. O Emerson insistiu. A minha mãe insistiu, porque minha mãe sempre falou, você tem que trabalhar na rádio, você tem uma voz boa e tal. Era o sonho da minha mãe, tadinha. Não realizei. Tudo bem. E aí o Emerson, não, vai. Aí eu falei, tá na hora de encarar esse medo, esse mal-estar. E aí eu fui muito bem, chamou muita atenção. Então, no primeiro dia, eu já recebi um convite para fazer o carnaval. A locução do carnaval de 2000... Primeiro ano do Reinaldo foi? 2010? Não, Reinaldo. 2000 e... Enfim, não sei se foi 18... Não, 17 e 18 eu fiz o carnaval. E aí eu fui pegando certas... assim, jipeiros eu fiz também, carro antigo. E isso foi me dando mais confiança. Eu fui quebrando esse gelo e fui resolvendo todas essas pendências na terapia com a música também. E aí libertou e comecei a crescer nesse campo, né? E ter um olhar maior para a música. E toda essa sua trajetória da música, a disciplina do esporte, mas esse seu talento artístico, sim, Marina, tá te trazendo para novas habilidades que a gente, né, você já estava até dando um spoiler que nós vamos comentar, mas a parte agora das edições de vídeo, de produção, conta pra gente como que tá essa caminhada. Tá. Só pra gente entender, então aí... Você percebeu que na música também era difícil você se viver da música, né? Porque viver de música no Brasil é difícil. No interior de Minas Gerais, então, mais difícil ainda. Aí você tem que abrir o leque, né? Você precisa jogar nas 11, você precisa sobreviver. Assim, Bruno, uma coisa que eu aprendi com essa questão do vôlei é não criar muitas expectativas. Então, quando eu falo que eu vou pra música, eu não vou como eu fui pro vôlei, de tipo assim, eu vou jogar na seleção brasileira, vou ser grande, vou me dedicar. Então eu já pus meu pé no chão. Opa, queridinha, vamos com calma, porque você conhece o mundo lá fora e sabe bem como é. Então não vamos criar expectativas. Mas mesmo morando no interior, viver de música é difícil, eu não posso reclamar. Porque, sim, o meu trabalho com música, né, sobretudo no campo de casamento, ele é bem consolidado. Claro... E a gente vai engatar onde a gente quer chegar. Eu precisei, sim, dar uma pausa um pouco para me dedicar no projeto do documentário do Padre Fábio. Não quer dizer que a Marina vai deixar de cantar? Não. Até porque a gente estava conversando aqui antes, a Deise, eu vejo
que é engraçado. A arte em mim ela é muito forte. Então, no primeiro momento, ela foi uma arte performática, através do vôlei, né? De desafio, de limites. Você quer quebrar os limites físicos. E aí depois eu venho para uma outra arte, que é uma arte muito mais profunda. Então, aquela que vai na alma. Então, entra a música. E aí, um grande achado que nem eu imaginei então, essa produção audiovisual. É isso que eu quero que você conta para nós. Mas você não entrou por acaso, né? Não. Primeiro, eu queria que você falasse da sua relação, que a gente vai falar do documentário do Padre Fábio. Sim. Então, eu queria que você falasse da sua relação com o Padre Fábio, o quão você teve de proximidade com ele e o que te levou para esse documentário. Começou assim, quando eu percebi de fato que tinha alguma coisa muito errada, essa palavra suicídio, eu conversei com um amigo, foi até o Nilmar, não sei se ele está nos assistindo, se ele tiver, um grande abraço para ele e para a família dele. Eu falei com ele algumas coisas, ele, Marina, conversa com o Padre Fábio. E assim, Bruno, nesse período de vôlei, eu não tenho medo de falar e não vou omitir, eu fiquei muito distante da igreja, eu não ia nas missas quando eu morava fora. Quando eu estava em Barroso, até os 14 anos, eu tinha uma prática religiosa mais constante. Então, quando eu vou para fora, eu entrei naquela fase de adolescente. Claro que eu nunca extrapolei os meus limites, eu sempre fui muito assim, dedicada né? E ali eu me distanciei da religião, literalmente. Então, quando esse meu amigo me fala, Marina, conversa com o Padre Fábio, eu tive a coragem, porque eu já não estava aguentando mais. Para mim, assim, não dava mais conviver com aquilo. Quem tem depressão, eu respeito muito. Porque às vezes é até difícil, ô Bruno e Daisy, explicar. Sim. E ainda há muita, como que fala? Muito preconceito, isso, ainda há. Então eu fui até o Padre Fábio. E o Padre Fábio é até engraçado, porque quando eu era menorzinha, eu já tocava teclado na igreja, o Douglas gostava de brincar, de celebrar a missa na casa dele, eu que tocava. Então o Padre Fábio sempre foi muito próximo a mim, a minha família, meu pai tocou na banda com ele, então ele me conheceu, né, me viu crescer. E ali eu tive coragem de me abrir com ele e pedir ajuda, e às vezes é difícil pedir ajuda. Sim. A gente, quando é novo, a gente é muito vaidoso. E eu não vou mentir pra você, naquela fase ali foi difícil reconhecer que eu precisava de ajuda, que eu precisava pedir essa ajuda e, assim, baixar essa vaidade, porque a gente não consegue nada sozinho. E aí foi onde começa a minha relação, volta essa relação com o Padre Fábio. Então, o Padre Fábio, pra mim, assim, eu falo, e sempre vou falar, se eu estou aqui hoje, viva, curada, eu devo muito a ele. Sobretudo que Deus fez por mim através do sacerdócio dele. E ali ele vai e me dá os primeiros conselhos. Marina, você precisa ir no médico, você precisa de uma terapia, você precisa voltar, né? Você quer voltar para a religião? Como que você está nas missas? Aí eu confessei com ele e ele foi né, me trazendo de volta para a igreja. Eu não era crismada e pedi para ele para ser crismada, porque naquele período, quando eu conversei com ele, o curso de crisma já tinha começado. E aí ele fez questão de pedir a Elisandra para me preparar. Aí nisso surgiu a oportunidade de um grupo de adultos também se preparar. Acho que foram umas 10 pessoas que crismaram através desse desejo que eu pedi para ele, né? E ali, assim, eu fui tendo experiências, assim, sobrenaturais, sabe, Bruno? E tive, a partir daquele momento, qualquer problema que acontecia na minha vida, porque a vida da gente, ela oscila, e é assim, nunca vai ser assim, vai ter momentos difíceis. Então o Padre Fábio sempre foi aquela pessoa que eu procurava como conselho. Porto Seguro. Então assim, com o vôlei, nessa hora de parar, foi ele que me ajudou, foi para ele que eu me abri, e ele, né, me aconselhou a essas questões de música. Então assim, ele sempre se envolveu. Até que 2 meses antes dele falecer, eu vou a Nazareno de novo com um pepino, enchi o saco dele. Padre Fábio, tô precisando conversar com o senhor. Tô precisando conversar com o senhor, tá acontecendo uma coisa aqui, eu quero ouvir a sua opinião e tal. Para mim é um segundo pai. E aí era na época de pandemia, e no início ele falava, Marina, vamos esperar, porque eu faço parte do grupo de risco. Não, tudo bem. Aí depois passava um mêsinho lá, vai a Marina encheu o saco do Padre Fábio de novo. E aí eu fui lá 2 meses antes, acho que isso é outubro, né? Ele morreu em dezembro. Fui lá, conversei com ele, né? Levei o que eu queria, ouvi ele, conversei com ele, brinquei. Foi a última conversa? Foi a nossa última conversa. Aí meus pais foram comigo, a Mainá também, só que eles ficaram lá na cidade e eu fiquei na casa paroquial. E ali eu fui mostrar pra ele também aquela música que eu fiz pra ele, porque não deu tempo de contar pra ele. Chegou a mostrar pra ele. Tipo assim, eu cantei pra ele naquela missa da despedida, as pessoas vão se lembrar, mas eu não tinha contado pra ele como que nasceu aquela música. E é algo que nasceu aquela música? Bruno, como todo brasileiro deixa pra última hora, quando o Padre Fábio é transferido pra Nazareno, eu
fiquei assim, quero despedir, e fui empurrando com a barriga, fui deixando pra lá. Aí, uma semana antes da última missa dele, no sábado de manhã, eu falei, gente, eu preciso ir lá na casa paroquial despedir do Padre Fábio. Aí eu chego na casa paroquial, o Padre Fábio não tava lá, claro, tava arrumando as mudanças dele, né? E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. E aí eu passei no Santíssimo. Eu sempre, quando vou ali na igreja, eu gosto de passar no Santíssimo. Quando eu ajoelhei ali no Santíssimo, veio o refrão da música. Vá, Jesus. E aí eu peguei o celular, saí, fui pro carro, liguei, fui cantarolando, cheguei em casa, com 10 minutos eu fiz a música. Só que assim, quando eu fiz, deu esse primeiro, né, momento de inspiração. Quando eu volto para olhar a letra da música, eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu não sei se você conhece a música. É uma música que é algo assim surreal, não sei explicar. Eu sei que eu não tenho capacidade de fazer aquilo, ultrapassa. E aí eu queria contar isso pra ele, só que ele foi embora, não deu, então eu tive a oportunidade de contar pessoalmente pra ele. E aí, eu acho que um mês antes dele falecer, ele me pediu a cifra dela, porque ele toca violão, né? Apesar que eu nunca vi ele tocando violão, a gente tinha até combinado nesse dia que voltaríamos, sobretudo eu e meu pai, pra tomar um vinho com ele e fazer uma roda de violão. Beleza. 9 de dezembro, Douglas me liga cedinho, antes de anunciar nas redes sociais. Porque o Douglas sabe de toda a história, de todo o vínculo meu com o Padre Fábio. Douglas é um grande amigo meu, então, assim, confidencial mesmo, né? E ele me ligou, e o Douglas, vocês sabem que o Douglas é energia pura, muito alegre, mata a gente de rir. E o Douglas me ligou muito sério. Eu nunca vi o Douglas sério. Tem coisa errada aí, né? E aí eu tava no serviço, assim, tava indo pro serviço, que eu trabalhava cedo. Ele, Marina, onde você tá? Eu falei, olha, tô chegando aqui no serviço. Então você senta que eu tenho uma coisa pra te falar. Eu já fiquei assim, pai. Falei, o que foi, Douglas? Senta, pega uma água, ele falando. E senta, pega uma água, porque você vai ficar tão triste quanto eu. Aí na hora que ele falou isso, ele segurou o choro. Aí eu falei, não, onde você tá? E aí eu falei, porque eu não quero ouvir pelo telefone. E aí as meninas que trabalhavam comigo viu que eu fiquei branca. E aí nesse percurso que eu tava no São José e tinha que vir aqui na casa dele, aqui no centro, eu fiquei no carro, falei, gente, mas o que aconteceu? Aí eu comecei a pensar, será que foi alguém da minha família? Eu falei, não, mas mesmo a gente sendo muito próximos, não seria o Douglas a me dar essa notícia. E aí eu falei, Dona Lourdinha, mas eu não tenho contato com a Dona Lourdinha. Aí veio comigo, Padre Fábio. Mas na minha veio. Só que na minha cabeça era assim, aconteceu alguma coisa com o Padre Fábio, ele tá ruim no hospital, mas tá com vida. E na hora que eu chego no quarto dele e sinto que ele me dá a notícia, ali o nosso mundo desabou, porque o Padre Fábio também é uma figura muito importante na vida dele. E aí ele quis, né, para vocês entenderem um pouquinho da dimensão, ele sabendo de toda a minha história, ele quis me falar primeiro, antes de anunciar, porque ele ficou preocupado em como que eu ia reagir a isso, né? Ia receber essa notícia. Sim. Então foi muito difícil ali, a gente trabalhou no velório, então o corpo do Padre Fábio chega, naquele primeiro momento foi assim, inacreditável, né? E depois ali no velório a gente ajudando, acaba que a gente fica forte. Fica anestesiado. Mas eu vou para casa nesse dia e eu fico 3 a 4 dias chorando muito. Tanto que assim, foi ali que o meu pai e a minha mãe tiveram a dimensão da importância do Padre Fábio na minha vida. Ali eu chorei muito, assim. E aí, passado esse primeiro momento de uma semana de vocês me perdoem a emoção, porque a gente sente saudade, é normal. Com certeza. Né? É o que eu disse, eu devo muito a minha vida, muito a ele. E aí passou isso, Bruno. Eu falei, poxa, toma uma água. Eu preciso... Deixa... Tem comercial, não? Tem, faz eu vou chamar. Foi justamente o que eu comercial. pensei. Gente, para Marina recuperar aqui, tomar uma água, eu vou convidar vocês a curtirem o canal do YouTube do Barroso em Dia. Vai lá, se inscreva. Tem um sinalzinho lá, o sininho. Você vai acionar ele quando tiver vídeos novos no Barroso em Dia. Sempre chega o sinal para você. Tem novidade aí para 2023 também. A gente está programando um Sucesso Cash ainda maior. E vou convidar vocês a colaborarem com esse projeto. Tá aqui, né? Gabriel vai colocar na tela pra gente. Tá aqui esse QR Code. Você pode fazer qualquer doação aí através do QR Code. Será muito bem-vindo para o nosso projeto. Qualquer valor, é um projeto que está iniciou nesse ano de 2022 e, como a gente disse, muito promissor para 2023. Hoje nós estamos recebendo aqui a Marina Lunara, né? Que, entre outras coisas, é cantora,
E também vai se aventurar agora na área do cinema, podemos dizer assim, porque ela está produzindo, e ela está produzindo mesmo, o documentário da vida e obra do Padre Fábio, que será lançado em breve. Ela vai entrar nesses detalhes com a gente. E ela estava falando aqui da aproximação dela com o padre e se emocionou, obviamente, assim como muitos barrosenses, porque é até interessante a gente falar isso. Foi 9 de dezembro, né? Foi. Esse 9 de dezembro foi muito marcante na vida dos barrosenses, porque, como você recebeu a notícia, todos nós fomos pegos de surpresa, né? Então era uma coisa que ninguém esperava e a gente ficou muito chocado com tudo isso. Particularmente por parte da imprensa. Quando a gente vai dar uma notícia de óbito, né, de uma pessoa pública, como é o Padre Fábio, você, quando recebe a notícia, você tem que confirmar ela. Nós temos isso na linha editorial. Sim. Você confirmar ela com pelo menos 2 fontes. Você tem que ligar, olha, recebi essa notícia, procede. Você liga para uma terceira pessoa para você ter mais uma confirmação, porque é uma notícia sobre óbito, né, sobre morte. Sim. Você não vai colocar algo que você não tenha certeza. No caso do Padre Fábio, foram 3 pessoas a mais que eu liguei, porque eu fiquei inacreditável para acreditar. Eu fiquei relutante. Liguei para 2 fontes da igreja que me confirmaram. Entre elas, eu posso citar uma que é o Douglas. Depois eu liguei para um contato de familiar que eu tinha. Sim. E a pessoa também me confirmou. E ainda assim eu procurei mais uma pessoa para falar, mas não é possível. É mentira, né? A sensação foi essa mesmo. Aí você vai dar a notícia. Então foi uma notícia que a gente deu, obviamente, com muito pesar. Sim. E nos chocou bastante. Mas, você está falando dessa aproximação sua com o Padre Fábio, você quer concluir? Posso, agora eu já voltei. Obrigada. Você foi muito eficiente, deixa eu respirar bem. Eu sou durona, mas confesso que foi difícil. E aí, passou isso, eu fiquei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para o Padre Fábio. Como uma dívida mesmo, particular primeiro. E naquele momento, eu tinha essa música, Jesus Te Chama, na mão. E é engraçado que, quando o Padre Fábio morre, algumas pessoas entram em contato comigo naquele dia e falam, Marina, a sua música não foi para transferência de Nazareno, não. Sabe? E assim... Foi surreal, muito pesado, muito, que nem o Bruninho, gente, pediu pra me cantar ela, mas não dá, Bruno. Eu te provei aqui pra você que não tem condições. E aí eu falei, poxa, eu tenho essa música, eu vou fazer um clipe. A ideia começou aí, eu vou fazer um clipe produzido. Uma coisa mais, né, que ele merece. E aí foi, né. Eu sou muito criativa, eu tenho muita facilidade. Aí eu vou viajar, eu falo, poxa, mas eu poderia falar um pouco dele antes desse clipe. Aí, E aí foi indo, isso muito rápido, Bruno. Falei, e se eu fizer um documentário? Só que eu nunca tinha feito um documentário, nunca tinha trabalhado com isso, sabe? Só que eu falei assim, poxa, vai ser muito legal. E se eu fizer um documentário, jogar essa música no meio? Sabe? Falei, poxa, é isso. E aí, uma característica que eu tenho muito é a coragem. Eu sou muito corajosa, às vezes até meio louca de fazer certas coisas. Aventureira, né? Muito aventureira, muito. Mas assim, eu não sou... Qual a palavra? Por exemplo... Se eu me arrisquei, eu sabia que eu daria conta. Eu também não sou aquela maluca de abraçar coisas irresponsáveis. Não. Se eu vejo que não dá pra mim, então eu não vou assumir. E aí eu falei, poxa, então é isso. Eu entrei em contato com a família, contando, pedindo primeiro autorização, e é algo que eu prezo muito desde o início até hoje, é esse vínculo e esse diálogo com a família. Porque assim, se dói pra gente, quem dirá pra eles? Né? E tava tudo ainda muito recente. E aí eles pensaram, me autorizaram, gostaram da ideia, e aí eu começo. E aí eu falei, poxa, então tá, eu vou precisar arrecadar dinheiro, porque não dá pra fazer... tipo assim, não tem como fazer sem dinheiro, que eu precisava contratar algumas coisas, e eu também tenho conta para pagar, essas, né? E aí eu falei, tá, mas eu preciso fazer algo que eu alcance um grande número de pessoas para lançar esse projeto, que veio a live. Então, assim, a live, o ano passado, dia 2 de junho, um dia antes do Corpus Christi, e um dia depois do aniversário dele, olha pra você ver, é muito... Tinha que ser, né, aquela data. Aquela data foi... né? E aí... Eu falei, Barroso já é mais fácil, as pessoas me veem, me conhecem, eu já tenho um trabalho que, por mais que estava começando na música, já estava consistente, né? Já estava assim, eu via que as pessoas confiavam em mim, é algo que eu prezo muito, mas eu tinha um desafio, que era
conquistar isso em Nazareno, onde ele estava, né? E Conceição da Barra de Minas. Então então assim, eu percebi, aí já entra um olhar mais estratégico, marqueteiro, que eu precisava produzir algo que impactasse na hora que a live entrasse no ar. Então foi onde a gente fez aquela mega produção. Eu lembro direitinho, até falei esses dias com a mãe, que o Bruninho me mandou na hora. É gravado? Aí na hora que eu vou falar os comentários, ele manda de novo. Não, é ao vivo. Então, assim, aquele cuidado com a estética de cenário, de áudio, de câmeras, de roteiro. Então, assim, tinha todo um roteiro, as sequências da música fazendo toda uma dinâmica. Aquilo tudo foi preparado para isso também. Da qualidade da live. Foi uma produção, sim. Eu tinha 2 horas para reafirmar para Barroso, né, e conquistar essas outras pessoas. E graças a Deus, assim, eu não imaginava que teria o alcance que teve, e as pessoas abraçaram muito, algo que eu e minha mãe a gente está comentando. Foi muito emocionante antes da live, no dia, porque sem eu pedir para as pessoas, quando a gente lançou aquela arte, que é aquela foto que ele tá dando um beijo na minha testa, aquilo já mexeu muito com as pessoas. Aquilo foi muito forte. E todo mundo começou a publicar, Bruninho, sem eu pedir, sabe? O pessoal começou a divulgar sem eu pedir. E aí, aquele dia eu acordo muito cedo, né? 1000 coisas para fazer, porque acaba que eu sou cantora, mas eu tô por trás da produção toda. Então, eu tinha que receber fornecedor, tinha que dar andamento a tudo, e já tinha várias semanas naquele corre. Eu pus o pé na rua esse dia, e na noite anterior eu já comecei a receber muita mensagem das pessoas muito emocionadas e assim, ansiosas. Eu coloquei o pé, eu lembro que passou uma moça num Fox branco com máscara, porque aquela época ainda era pandemia. Marina, vou assistir sua live hoje, já tô chorando. Então, assim, sem a live iniciar, as pessoas já estavam muito, assim, envolvidas, sabe, com emoção muito à flor da pele. Então eu entro com algo que ninguém esperava, que ele que começou a live. Então, assim, teve aquela fala dele, ele entra cantando Jesus Cristo. Aquilo foi um tiro. Foi muito bem feito. E aí, assim, ali eu consegui conquistar as pessoas, sobretudo, porque assim, as pessoas me conheciam como atleta e cantora. E eu tava me colocando ali numa situação que ninguém sabia. Ninguém tinha ouvido falar Marina como produtora de documentário, produção audiovisual. Então, assim, eu precisava cuidar do visual ali para de fato conquistar, né, essa confiança das pessoas. E aí foi onde tudo começou. Claro que estudei muito, precisei ler muito livro, comecei a assistir muitos vídeos, comprei cursos, porque, assim, a partir do momento que a live teve um boom como aquele, mais de 20.000 impressões, hoje mais de 6.000 visualizações, quase 800 pessoas ao vivo no YouTube, números, assim, quase 2.000 comentários, são números muito expressivos. Então, isso pesou ainda mais sobre minha responsabilidade de fazer algo à altura do que ele foi, principalmente, né? Então eu precisei, assim, me dedicar demais, estudar muito, abracei milhões de funções que eu poderia dividir, contratar outras pessoas, mas para que a gente trabalhasse, economizasse, eu decidi abraçar isso e mesmo assim fazer por um custo muito abaixo do que vale, que produção audiovisual, vocês bem sabem que é caro hoje em dia, é a tendência, sabe? E aí nesse meio termo veio o ABC e eu vi no ABC uma oportunidade de já colocar em prática o que eu tinha estudado para me preparar para o documentário do Pato Fábio. Aí foi uma visão, foi eu que propus, dei de presente para o ABC o documentário do ABC. Muito bom. Porque ali foi onde, assim, estudei, mas tá na hora de pôr em prática. Né? Vamos sair da teoria e vamos para a prática. Então, mas quando você fala estudou, é de autodidata mesmo, né? Autodidata? Porque você não fez a faculdade? Não fiz. Até tem alguns cursos já que eu estou olhando que eu quero fazer. Mas muito, assim, vou na internet, pesquisei e vi que esses livros aqui são interessantes. Vi pessoas que trabalham com audiovisual, cinema, indicando, então comprei todos eles. Comprei 6 livros e fui para YouTube, fui para cursos. É autodidata mesmo, você encara e vai fazer. Assim, olha, alguns amigos até brincam comigo porque o pessoal não tem me visto na rua, eu não tenho saído. Ontem me ligaram querendo, me chamando para tomar uma cervejinha, até precisava e preciso porque eu tô numa rotina muito desgastante, né, porque aconteceram várias coisas durante esse processo, mas eu tenho a responsabilidade de entregar esse projeto. Então, assim, eu acabei que eu não tive vida social, eu vivi em função já de... quantos meses ou anos? Mais de um ano. Mais de um ano. Nós já conversamos várias vezes durante essa sua produção do documentário, esses seus desafios, os aprendizados.
E houveram algumas Sim. interfaces no meio do Sim. caminho que você teve que superar. Né? E assim, foram momentos bem difíceis, bem desafiadores. Então, assim, ali no primeiro momento eu tive um pouco tempo, eu já tive um primeiro empecilho, e aí eu precisei de ter muita força, muita resiliência. E aí eu faço questão de aproveitar e agradecer muito ao Douglas, que é um braço direito desde o início e é até hoje, um grande amigo. A família também dá todo um suporte, então venci aquilo. E aí, um pouco perto, alguns meses perto do que a gente tinha para agendado, que seria o lançamento, seria dia 23 de julho, dentro da Festa Santana, poucos meses antes eu tenho mais um problema. Então, assim, me deixaram na mão na hora que não podia e já estava tudo certo, com família, lugar para a família ficar, parceiros, já tinha muita coisa envolvida ali naquele momento. Então eu precisei, assim, passei por uma situação terrível, porque precisei ir até a família, expor isso, e assim, da forma mais honesta possível, porque é isso que eu prezo o tempo todo, sabe? Sobretudo por como eles estão se sentindo também. E ali, mais uma vez, eles me deram o voto de confiança, porque, assim, deles, não tenho medo de falar. Houveram conversas fiadas, denegrindo a minha imagem durante esse meio termo também, né? Assim que eu lancei o projeto, eu recebi um áudio de uma pessoa, quase 10 minutos, quase um podcast, falando que eu não seria capaz de fazer, que eu tinha que contratar fora, porque eu não ia conseguir, que era muito trabalhoso. E eu peguei aquilo e falei, poxa, é isso que eu gosto. O atleta, ele gosta de desafio. Falei, no dia que eu lançar, a gente conversa. Sim, é a primeira pessoa não. Que você vai enviar o convite, não? Provavelmente. E aí, beleza. Deixa eu ficar lá. Olha aqui, é interessante, isso é interessante, porque a gente vai tudo na raiz da nossa conversa. A disciplina. Cara. A coragem. O desafio. O desafio. Assim, Bruninho, durante todos esses momentos de desafios, eu tinha duas opções. Ou ficava ali remoendo sobre aquilo, ou eu bola pra frente aí, o que eu posso fazer pra resolver? E foi assim. Então, assim, naquele momento conversei com a família e reestruturei tudo, levo o documentário pra fora. O que acontece? Para as pessoas entenderem, eu assumi a função de produzir a pesquisa bibliográfica e o roteiro e a decupagem. O que é decupagem? Eu gravei com vocês dois. Gravei o Bruninho, gravei a Deise. Tá até ali, eu mostrei pro Bruninho fiz um livro, isso eu gosto de registrar. Eu digito tudo que eu gravei com você, quase tudo. O que eu já vejo ali que é importante, eu vou digitando, que isso vai fixando na minha cabeça. E faço isso com todos. Aí depois eu venho retirando de fato o que eu quero, para depois cortar isso em tiras e montar storytelling. Então, assim, já era muita função. Então, a edição não ficaria comigo. E nem devia. Por quê? Não, mas foi um achado pra caramba. Você viu ali o projeto. Se apaixonar pelo... E aí, o que eu faço? Vou pra fora. Vou pra fora e levo o documentário, invisto dinheiro meu, pessoal, porque não tinha na conta mais, e eu sou assim. Para mim, Deise e Bruninho, vale mais a minha palavra do que o papel. Se eu vim a público para mexer com o coração, eu sei do quanto eu mexi com o coração das pessoas. As pessoas viram quanto eu fiquei emocionada. Foi difícil segurar a barra para fazer aquela live. Então, assim, se eu prometi algo, eu estava disposta e estou disposta a fazer o que for para corresponder e entregar aquilo que eu prometi. A minha palavra, assim, eu vou até o fim. Então, se precisar ficar sem dormir, se precisar ficar sem comer, se precisar gastar dinheiro, a gente gasta, sabe? Está acontecendo. Sem problema algum, sem problema algum. O que eu prezo muito é o que eu gerei em você, quando eu propus para vocês, vamos fazer isso juntos. E as pessoas abraçaram. É dinheiro das pessoas. E outra coisa, Marina, se tratando de Padre Fábio, as pessoas... Tem uma paixão sim, muito grande, muito forte. E abraçaram. Muito forte. Eu vi que tiveram camisas, né? Que foram fizemos camisas no... Tem uma conta, né? Tem uma conta, exatamente, que é uma conta... Bruninho, agora não. Tá ativa, mas assim, a gente não, graças a Deus, a gente não tá precisando de doação. Quem quiser doar, pode doar pra igreja, não tem problema nenhum, né? Mas assim, tem uma conta no meu nome, no do Douglas e no do Emílio, onde assim que passar o lançamento, eu vou fazer uma prestação de contas pra família primeiro. Eu digo que se tivesse, né, graças a Deus. Sim, graças a Deus já mas você teve que tirar dinheiro do bolso? E aí acontece, levei pra fora, investi e um mês depois que eu levei todo o material, a pessoa não tinha começado a fazer. E aí eu senti aquela insegurança.
e querendo jogar isso para uma outra data do combinado, a pessoa também estava muito atarefada. Então eu falei, poxa, eu preciso ter domínio disso, eu já passei por isso há pouco tempo, já sofri, não vou mentir pra você não, quando teve esse primeiro problema de fui jogada na mão ali perto, eu fiquei 2 dias chorando muito, mas chorei muito. Assim, eu tava morando sozinha nessa época, e foram 2 dias que eu nem fui na minha casa, porque eu não queria que os meus pais me vissem, e eu precisava jogar aquilo pra fora. Sabe? Porque ficar segurando também, às vezes, é muito ruim. E assim, num beco sem saída, de que eu faço, como que eu faço, aí eu vou no Douglas, converso com o Douglas, vou na minha mãe, converso com a minha mãe, vou no meu pai, conversei com o Padre Claudio e depois conversei com a família, para não tomar decisões muito na flor da pele, na emoção, porque é algo muito maior, é muito grande, a responsabilidade é muito grande. E aí eu falei, olha, para esse negócio acontecer, eu vou ter que investir e eu vou ter que aprender, fazer, mas com a responsabilidade de entregar algo à altura do que foi feito lá na live, que não fui eu que filmei, que eu contratei uma empresa. E é diferente, né? A live que nem nós estamos aqui, as câmeras estão aqui, tá tudo certo, é mais fácil, né? E aí eu entro num modo, assim, até um pouco desumano, porque além de tudo isso, eu estou na prefeitura, eu tinha muitos casamentos, então a minha agenda ela ficou muito apertada. Então eu comprei um curso para otimizar, porque assim, tem muita coisa no YouTube hoje, mas eu precisava otimizar meu tempo. Então eu comprei um curso para que fosse assim, pontual no que eu precisava. Teve um dia que eu assisti 25 aulas. No modo 2.0 ali, vamos que vamos, cabeça fritando. Então, assim, foi um desafio gigante, muito gigante mesmo, de uma coragem, assim, meio maluca, muita loucura, mas era a única forma que eu encontrei de ter segurança no projeto. Qual é o perfil da... Eu gosto de perguntar, a Deise... Acho que eu já estou pensando aqui. A Deise, ela conversa com a gente 5 minutos, fica olhando dos pés à cabeça e... Ela fica só analisando. Eu vou até comer um pão de queijo quando ela... falou umas verdades de mim que eu tive que recuar. Falou, mas foi ótimo, muito bom. Da Marina, qual que é? Olha... Em termos de perfil de comportamento, a Marina tem perfil de dominância. Ela é ousada, corre riscos, corajosa, independente. Então, ela sabe o que ela quer. Maluca! É na crise, nas superações que surgem as melhores oportunidades. Sim. E na questão de perfil empreendedor, ela tem várias das características. Busca de oportunidades, iniciativa, planejamento, busca de excelência. Eu posso citar aqui. Vamos fazer um podcast de pesquisa de comportamento e empreendedores de Marina, porque ela está falando e o tempo todo, Bruno, eu estou aqui pensando, gente, isso é empreendedorismo na veia. Entendeu? É minha vida. E aí, quando a gente brinca que realmente na crise, nas superações que estão as melhores histórias, e você vai ser mentora de superação, porque, poxa vida, toda essa caminhada aí, você realmente... Eu vou dar um depoimento, porque, vou ser bem sincero, a gente quando ouve falar, e a gente tem um preconceito muito grande, assim, vai lançar um documentário, né? Fala, mas quem está fazendo? Onde está sendo produzido? Quem é que vai fazer? Sim. Eu falo assim, não, é a Marina que está fazendo. Tá fazendo o quê? Tem gente que acha que documentário é um livro, você acredita? Tem muita gente. Então, é um filme, tá, gente? E aí, muito trabalho. Então, e aí é muito... A gente que tem uma ideia do que é um documentário, eu falei, pra mim, é impossível... A gente faz umas produções amadoras, já fica com cabelo branco. Instagram, o próprio Rios, se a gente quer fazer algum tipo de divulgação do nosso trabalho, já dá um trabalhinho, imagina um programa. Não, algo profissional, né? E aí ela trabalha com programas excepcionais, com a melhor qualidade. E até então, eu tinha o meu pé atrás mesmo. Porque eu sou um crítico. Não, mas o que eu te falei? Olha pra você ver que legal. O que eu te falei, acho que não foi ontem que eu te mostrei. Foi ontem que eu te mostrei uns pedacinhos do documentário? Ontem. Mas teve um dia antes que a gente tava conversando e eu virei pra você e falei assim, Bruninho, eu sei que as pessoas sabem que eu sou, assim... Tenho um bom gosto, faço as coisas com muito capricho e carinho, sabe? E eu sei que eu surpreendi as pessoas com a live. Mas eu virei pra você e falei,
Mas eu tenho certeza que o filme... Porque nem eu sabia, vou ser muito sincera, eu não sabia que seria da qualidade que foi. Pra mim também foi uma surpresa. E assim, se as pessoas já ficaram surpreendidas, ninguém melhor do que vocês dois que já viram um pedacinho ali pra falar que, tipo assim... Exatamente. Foi muito além... Eu fiquei com esse pé atrás... E sim, duvidei mesmo, sim, né? sim, normal, cara, normal. Então, não da sua competência, mas... Você conhece, você sabe como é trabalhoso. E aí ela me mostrou um trecho, eu falei, não... O Bruninho tava em pé, ele, posso sentar? Vai, senta aqui. Deixa eu escutar no seu fone. Tive aula de cinema na faculdade, me interessa, adoro documentários, assisto todos, Netflix, Globoplay, assisto todos, adoro. E realmente, quando você me mostrou, eu falei, não, peraí, não tem que mostrar isso aí pra todo mundo, assim, né? Como é que você tá assistindo agora o nosso podcast, a gente falando documentário, você não vai ver nada? Jamais, não aceito. Exato. A gente preparou. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, nós preparamos um trechozinho, assim, de 1 minuto, só para vocês terem uma ideia da qualidade da produção e do que vai vir, né? Ela vai falar de lançamento daqui a pouco, para todos vocês. Então, Gabriel, você vai cortar o nosso áudio e vai colocar para todo mundo que está nos assistindo esse vídeo que traz aí um teaserzinho, né, do que é o trabalho da Marina. No Padre Fábio, isso me marca muito, a confiança. O Padre Fábio, ele era muito confiante. E de fato aquilo marcou muito a espiritualidade das pessoas. Eram momentos assim muito emocionantes. Foi um dos momentos mais emocionantes que essa paróquia viveu. Mesmo do que vem por aí, e essa qualidade aí que nos chama atenção, essa perfeição de edição, de imagem, de áudio, enfim, a gente vai ter a oportunidade de ver tudo isso em breve. Mas conta pra gente, Marina, esse trechozinho aí de 1 minuto, é um resumo do que vem? O que é uma introdução? O que você diria sobre? Não, resumo também não, eu só peguei algumas falas, assim, bem fortes, né? É porque vocês já viram algumas coisas, mas eu não posso falar. Não, mas tem um trailer que eu vou lançar, e aí esse trailer, esse teaser de 1 minuto, acho que deu 1 minuto e 40, esse sim é o resumo da... Você tá falando do que você vai lançar? Aí é um trailer mesmo. É o trailer do filme. Quando vai ser? Você tem data? Então... segunda-feira a gente lança a data oficial segunda agora. Então, assim, já tá tudo pronto, tudo articulado, né? Dia 2. Eu até pensei no dia 1º. Dia 1º todo mundo com ressaca, cansado, não vai dar atenção necessária e devida, né, que merece. Então, dia 2 a gente lança e começa a divulgação da exibição do filme, né? Tá, que aí não tem data ainda ou vai ser lançado também? Já tem data, mas eu só vou falar a partir da segunda-feira. Então, assim, o que eu posso falar é que vai ser exibição em Barroso, nesse primeiro momento. Já adianto que eu disparei aqui o link em alguns grupos de WhatsApp. A gente já está em conversa com a Prefeitura de Nazareno e a Prefeitura de Conceição da Barra para agendar uma data para levar esse filme para lá. Porque, assim, Bruno, a gente teve muita doação dessas pessoas. E eu comentei com elas e falei, olha, eu quero trazer para cá. E não é todo mundo que tem condições financeiras de vir até Barroso assistir. Tem estrada, mês de janeiro, né? Muita chuva. Então, assim, eu particularmente como produtora, com esse olhar um pouquinho mais além também, eu me preocupo. Lógico. E também me preocupo em, assim, dar oportunidade para que as pessoas vejam. Então, o Padre Fábio deixou uma marca muito forte, mesmo em muito pouco tempo em Nazareno, mas muito profunda. Então, assim, eu faço questão de levar e, sobretudo, levar para a cidade de Natal. Então, nesse primeiro momento, essa data que nós vamos divulgar na segunda-feira é só em Barroso. Claro que... onde? Sim. Claro que quem for de Nazareno, Conceição, quiser vir, não tem problema nenhum. Pode vir, sim. Mas eu só quero afirmar que eu tô correndo atrás da gente levar essa exibição para lá. E aí, vamos lá. Vamos entrar em algumas coisas que eu posso falar. Primeiro, seria lindo, maravilhoso se a gente fizesse isso na frente da Matriz de Santana, né? Eu acho que, assim, seria lindíssimo. Mas eu posso adiantar que vai ser janeiro, e janeiro é um mês de chuva. Então, eu não acho... Corre um risco. E montar uma estrutura
muito grande, fica muito caro. E dependendo se as pessoas nem vão, porque se chover de vento vai molhar mesmo assim, né? E um outro aspecto que definiu o local foi a duração. Então o filme tem 1 hora, quase 1h50 mesmo. Então, assim, é longo, é um filme. Pensa você ficar em pé assistindo isso. Não é agradável. Então, já com o olhar mesmo, assim, como vocês vão se sentir, eu vou levar essa exibição para dentro do Teatro Iracema. Então nós vamos levar para dentro do teatro. Faremos em 2 dias e mais de uma exibição por dia. Porque lá cabe 350 pessoas, né? Então, assim... A gente quer dar oportunidade, já tem parceiros, né, envolvidos, patrocinadores envolvidos para proporcionar isso de forma gratuita para a população. Então a gente vai fazer várias exibições, né, mesmo sendo gratuito. Uma coisa que eu já posso falar, e claro que assim que começar a divulgação eu vou bater muito nessa tecla, é que mesmo sendo gratuito as pessoas vão ter que retirar o ingresso. Porque senão, pensa, você chega lá e eu falo para você que você não pode entrar, você nessa expectativa de ver, eu vou te frustrar e eu estou errado. Então, assim, para que eu possa ter um controle, né, a gente vai distribuir, mas é gratuito, ninguém vai pagar nada por isso. Tem uma troca de alimento pro CEPAS, alguma coisa? Não? Pensou nesse sentido? A gente pode pensar ainda. Boa ideia, pode pensar. De alimento pro CEPAS, que é uma das obras do exatamente, no qual a gente fala também, o que eu posso, a gente aborda sobre ela no documentário. Então, assim, como a produção muito bonita, então o que eu falaria para todo mundo, não deixe de ir, porque as pessoas vão se sentir como se estivesse no cinema mesmo. Então a gente vai ali com telão de LED, qualidade altíssima, o som, que é um grande parceiro meu, o John, já tá comigo também, trago ele. John Batera, Então a gente está cuidando de todos os detalhes para que as pessoas tenham uma experiência, assim, única, né? Porque... É registrar, sim, o legado do Padre Fábio, é uma homenagem a um homem que fez muito por Barroso, é registrar a história da nossa comunidade, para que isso continue com a gente, mas que, sobretudo, as próximas gerações tenham um caminho. Né? Então, assim, eu acho que ultrapassa também um pouco a figura do Padre Fábio, porque é um filme onde o objetivo também é uma construção de valores. A gente vê hoje, aí já entrando no outro aspecto, quem tiver um pouquinho de sensibilidade vai notar em mim que praticamente todos os meus projetos eles têm um olhar para a juventude também. Então, assim, essa produção toda que vocês viram, todo esse cuidado, é nesse desejo de impactar, de que isso de fato, assim, cause algo nas pessoas. Então, ali no final, eu acho que o que é o maior legado do Padre Fábio ultrapassa CEPAS, ultrapassa a Igreja Nossa Senhora Aparecida, né? É o legado espiritual dele. Então, assim, é o que eu disse para você. Se eu estou aqui, e falo mais uma vez, eu devo muito ao Padre Fábio, mas sobretudo o que Deus fez por mim através do sacerdócio dele. E ali no filme, o que eu posso dar um pouquinho de spoiler o que você pode falar do filme, né? Porque eu acho que sim, Bruno, o meu modo de olhar é o meu modo de olhar. Assim, a história do Padre Fábio não termina quando ele morre. Pelo contrário. Né? Esse legado que ele deixou, tanto em obras físicas, que foi assim, gigantesco, mas o espiritual é muito grande. Sabe, assim, desde quando eu lancei esse projeto, desde quando eu tive a ideia de vou fazer um documentário antes da live, eu me peguei, assim, muito emocionada várias vezes. Então eu tive conversei com muitas pessoas e foi algo, assim, uma oportunidade única, mesmo com todas as dificuldades que eu tive, com todos os desafios, de ter que investir pesado sem poder, eu faria tudo de novo. Claro, mudaria algumas coisas, né? Como que é? Marinheiro de primeira viagem eu fui, então depois a gente tem que não pode, né? Normal. Mas assim, eu cresci muito, ultrapassou muito a questão profissional também, sabe? Cresci muito como pessoa, é muito bonito. Eu acho que aí tá o sentido da vida. Que fica isso. Não é o que eu tenho, é o que eu fiz por você, o que eu fiz por você. E eu acho que isso é muito bonito. Só que você está envolvido dessa forma, o Padre Fábio já deixou um legado nele. Porque ele é que despertou em você essa garra, essa vontade para você fazer tudo que você está fazendo. Sim. E aí tem uma questão espiritual envolvida, a força que você tem, a fé que você tem. Mas o legado dele é isso também, despertar nas pessoas, né? As suas potencialidades. Tem várias outras pessoas que dão um depoimento, inclusive, no documentário, que tem essa influência do Padre Fábio na vida dela, né? Então é isso que é o mais bonito da história, assim. E mesmo quem conheceu de perto
só vai confirmar É. quem de repente não teve a oportunidade, que devem ter sido poucas as Sim, pessoas, sim. vão poder conhecer a belíssima história. Exatamente. Mais do que, Bruno, comportamentos empreendedores e perfil de comportamento, sabe que o principal disso tudo, de ouvir a Marina falar, é quando você faz alguma coisa com significado. Sim. Olha, Deise, se não tivesse um motivo maior, e eu acho que vocês vão concordar comigo, eu já tinha desistido. Sim. Dinheiro nenhum seria capaz de me fazer envolver dessa forma. Tem que ter algo maior que ultrapassa, né, toda essa questão de, né? E a de fato sua tem. vida profissional caminhando agora com esses novos talentos que você descobriu e está desenvolvendo, tem esse significado por trás. Exatamente. É o que eu sempre falo, às vezes, em alguns vídeos que eu já fiz também, é você descobrir o seu porquê. Sim. O porquê que você faz determinada coisa. E você descobriu um porquê muito forte. E fazer isso pelo outro. Com certeza. Então, quando eu fui questionada ali, lá atrás, um pouco no início, a Marina tá querendo fazer isso porque ela quer fazer o nome dela em cima do Padre Fábio. A Marina a Marina tá querendo ganhar dinheiro. Pois é. Era dinheiro que eu queria? Na hora que o pessoal vê, eles vão ver que assim. Nunca foi, cara, nunca foi. E tem uma coisa muito E outra coisa, se eu estivesse fazendo por mim, não seria dessa forma. Eu tô fazendo de fato, claro. Primeiro, é uma dívida assim minha com o Padre Fábio, como eu disse, mas eu tô fazendo pela população, é pelo outro, é pelos jovens que muito me doem ver eles tão perdidos, sabe? E eu acho que a gente precisa disso, nós barrosenses, porque, como você disse, o Padre Fábio morreu e acabou a história dele? Jamais. As obras dele estão aí, lá nos Cepos, como citamos, a igreja do Nossa Senhora da Aparecida. E além disso, né, ele era uma pessoa que nunca se calava. Sim. Ele era um homem de opiniões muito fortes. Sim. Eu entrevistei o Padre Fábio. Até o Bruno vai entrar no filme. Sem saber, ficou sabendo ontem. Deve ser por causa dessas entrevistas, né? Então nós do Barros em Dia, toda Semana Santa, por exemplo, a gente fazia questão de ouvir o Padre Fábio, porque é uma voz, uma bandeira da cidade. Lutava contra o meio ambiente, contra a própria fábrica de cimento, nunca se calou por isso. Ele nunca se omitiu. Ele nunca se omitiu. E para nós, jornalistas, isso é ótimo. Porque quando você pergunta, a pessoa responde. Porque tem gente que fala, não quer falar sobre isso. Fica correndo, né? Já uma série de coisas chegava na casa paroquial e a gente pergunta, né? Falou, Padre Fábio, por que a gente não pode falar? Ele falou, só não vou falar o que você não perguntar. O resto tudo eu falo. Falou, ele era muito aberto, muito franco. Tal. Ele falou, vamos falar disso tudo, não tem problema nenhum em falar isso. E uma das coisas que o Padre Fábio me falou, ele marcou, tá nessas entrevistas, uma coisa que me deixa um tanto chocado, mas é preciso dizer isso. E ele me falou uma certa vez que o povo de Barroso é muito relutante em aplaudir. Ele falou isso, o povo de Barroso não aplaude. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, o que o Padre Fábio está querendo dizer com isso? E fui viver minha vida, e comecei a frequentar, cobrindo muitos eventos em Barroso, e eu fui percebendo isso. Eu fui percebendo em cada evento, de um artista, de um esportista, tudo... Tem palmas, mas as pessoas são relutantes a isso. Então isso me deixava assim, algo assim, falou assim, pô, Padre Fábio coberto de razão. Tinha um olhar muito além, né? O brasileiro por si só não é muito também disso não, mas aqui me parece ser mais, tá? É lógico que a gente não tá falando que as pessoas não reconhecem, mas o som do aplauso, você é artista. O som do aplauso é ele que te move. Se você tá num palco fazendo teatro, você precisa... obviamente, sobreviver com a renda da bilheteria. Você precisa da renda da bilheteria, mas você precisa da palma. Com certeza, é uma chancela. Então, tudo que a gente faz aqui, as pessoas aplaudem, boa parte, mas falta. Então, eu tô fazendo falta um pouco mais de entusiasmo. Eu tô fazendo esse chamado, porque quando as pessoas assistirem o começar documentário do Padre Fábio, quando fizerem o lançamento do documentário do na Padre Fábio, segunda-feira, dia 2, aplaudem o Padre Fábio, porque talvez, e aí vai dar fé de cada um, ele possa ouvir de onde ele está. Sim, eu acredito porque nisso. É nisso que a gente tem essa dívida com ele de aplaudir. Sim. Então, ele fez muito por nós, né? Ele fez muito por Barroso. Muito. É uma figura assim... Tem uma pessoa que fala que ele é patrimônio... É um patrimônio... Qual que foi a outra palavra? Religioso? Não. Um patrimônio... Poxa, fugiu. Mas eu concordei com ele.
Não é religioso, não. Forma, Eu esqueci. Enfim. Que bom que eu esqueci, que aí eu não conto muito. Saberemos. É muita coisa na cabeça. A gente não pode entrar mais em detalhes, né? Porque também... Na verdade, uma coisa que eu quero já começar e eu preciso falar, as pessoas precisam entender também que a pesquisa bibliográfica, então as pessoas que entraram no filme, Bruninho e Daisy, foram pessoas que o Padre Fábio citou. Então, onde eu fui buscar, né, conhecer a história, fiz todo um estudo, tinha essas pessoas muito citadas ali. E aí, as pessoas vão se lembrar que no meio do percurso, eu abri o campo para que todo mundo pudesse participar. Porque, assim, eu falei, eu preciso ser mais justa possível. Só que eu sou uma pessoa só. Sim. Então, a forma que eu encontrei para otimizar meu tempo foi assim, escreva uma carta, um e-mail para mim. Porque assim, eu amo conversar. A gente poderia ficar aqui 5 horas com o maior prazer, adoro, mas eu não tinha o tempo, porque eu tinha que escutar, tinha que conversar, tinha que olhar a produção, tinha outras demandas, tinha que estudar, tinha outras coisas para fazer, tinha o meu trabalho com música. E você começou a receber muita coisa. Vou ser bem sincera, recebemos, mas eu achei que seria mais. Eu achei que seria mais. Então, assim, esse filme ele tem uma duração de 1h50. Primeira coisa que todo mundo precisa pensar. Vocês acreditam mesmo que com 1h50 a gente é capaz de contar a história do Padre Fábio? Não. Dá uma trilogia, né? Dá uma minissérie, uma novela. Não dá. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que as pessoas tenham em mente é que, assim, a gente pincelou as principais obras dele, né? No ponto de vista, até eu usei muito aquela última missa que ele fez aqui em Barroso, ele fez um geralzão da passagem dele. E aí eu tive acesso ao livro de tombo para ver alguns escritos, e ali eu me baseei, porque é uma coisa que eu, assim, sempre prezei, e o Bruninho sabe, que essa parte de audiovisual, cinema, essas coisas, você consegue manipular as pessoas com o que você quiser. Você consegue manipular, você consegue, né? Então, eu desde o início falei comigo, sabia desse potencial que se eu quisesse, mas eu falei, olha, eu vou ser o mais verdadeiro possível, eu vou trazer a história real como ela é, de fato. Não vou firular, não vou pôr ficção, não vou pôr nada. Então, nós vamos contar como foi. Então, assim, primeiro que as pessoas precisam entender que não caberia todo mundo, uma pena, né? Sim. Claro que, de repente, tenham histórias... Cortar, né, coisa, nossa, né? cara. Assim, como é que eu vou deixar? E aí você não pode ir na emoção, você tem que seguir a linha. Qual que é o roteiro? O que eu quero? Então, assim, eu tinha que voltar lá no que eu propus para mim não me perder, né, na história toda. Então, assim, eu sei que depois que esse documentário ser lançado, vão aparecer histórias, assim, lindíssimas que poderiam ter entrado. Vai. Sabe? Pode aparecer depois do documentário da gente. Tá vendo? Quem sabe a gente pode. Então, assim, uma coisa que eu queria muito que as pessoas entendessem e não ficassem chateadas comigo, porque não foi uma decisão que Marina Lunara tomou, foi uma decisão muito pautada no que o Padre Fábio escreveu e deixou, sabe? Então, assim, eu me guiei muito por isso. E dei a oportunidade das pessoas ali no final mandarem seus relatos para ver uma história ou outra que pudesse entrar, né, para contribuir com o projeto. E graças a Deus a gente conseguiu, assim, histórias muito bonitas. O que eu posso falar nesse primeiro momento é essa questão de que as pessoas precisam entender que pode sim, e com certeza tem coisas que ficaram de fora. Isso é normal. E não adianta também, tá, Marina? Vão ter críticas. Não, eu sou muito tranquila a isso. Pessoas, sou muito tranquila, né, muito tranquila. Pessoas, às vezes já não estão muito, né, a fim de aplaudir, como diria o Padre Fábio, e vão fazer muitas críticas. Mas isso faz parte também. E o cinema, o audiovisual tem muito isso, sim, né? Cada um pensa de um jeito. Sim. Exatamente. Você tem um roteiro, você seguiu ele. Ali tem histórias que nem eu mostrei pro Bruninho ontem que a gente poderia fazer um documentário só daquela história. E seria um documentário de 2 horas de novo. Uma história fantástica dentro do documentário, que se você pegar ela, você transforma ela em outro documentário, só ela. Exatamente. Mas e tem uma questão que eu posso falar também, que é legal que, assim, eu aproveitei que a história é muito recente, ainda tá, né? Então, assim, tem muito o Padre Fábio em vida. Então, tem muita imagem dele, a voz dele. Eu tô pra te falar que quase, de repente, 50%, não 50%, mas uns 40% é ele contando a história dele. Então, isso é fantástico. Sim. Porque não é o outro contando uma história do modo que ele enxergou. Então, não, é o pessoal dando uma introduçãozinha e vem ele, o Padre Fábio, com a voz dele. Não, e tem cada imagem, assim, que nem relíquia ali. Onde você conseguiu isso, Marcos? Chegou aí na minha mão. Bacana. Mas,
Acho que é isso, né, Deise? É isso. Que a gente ficou na expectativa. Ficamos, porque eu vi alguns trechos, né, emocionante. Eu tô aqui pensando no dia do lançamento, tem que levar uns lencinhos. Pode levar, porque tá... Porque vai ser simplesmente emocionante. A trilha foi muito bem trabalhada. E aí entra num aspecto que eu tenho um pouquinho de domínio, né, questão de trilha, entender o que a música tá propondo e jogar junto com o que a pessoa tá falando. Isso faz muita diferença. Você ter o feeling de saber, aqui eu vou introduzir essa música. Onde eu começo, onde eu aumento, onde eu abaixo. Exatamente. Aqui eu faço um sobe-som, aqui eu tiro, aqui eu deixo um... Enfim, o áudio ele é muito importante no vídeo, né? Ô Marina, só pra gente encerrar, e se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, fica à vontade. Mas pra gente encerrar, você não vai parar por aí não, né? Porque parece que você mordeu a isca aí. Porque o rádio, você falou do rádio, o rádio é uma cachaça, tá? Eu tomei essa cachaça com 16 anos fazendo rádio, tô com 44 e já falei que vou sair do rádio. Até hoje não saiu, nunca sai. Não sai, é uma cachaça. Porque é bom, é gostoso, é prazeroso. E eu acho que o cinema tem isso também. Tem. Porque, na verdade, agora, assim, eu vou manter essas duas áreas. Claro, volto agora com tudo pra música. Já tem projetos já de produções que eu preciso fazer. Minha cabeça não para. Eu já tenho um caderninho que eu já vou anotando tudo ali que eu tenho de ideia. Tenho desejos na parte esportiva como algo que eu quero proporcionar isso para mais pessoas, que eu sei o quanto isso foi importante para mim. Então, eu quero que as crianças da comunidade também tenho essa experiência, eu acho que eu tenho muito a contribuir pelo nível que eu cheguei, né, no profissional e tudo mais. Então, assim, minha vida, primeiro, a partir disso, está muito envolvido com música e, claro, produção audiovisual. Então, não vou parar. Mas, claro que eu preciso descansar, sabe? Assim que eu entregar, eu preciso pôr o pé no freio um pouco, porque... Assim, eu tô muito cansada. Então, o corpo tá doendo já, crise de ansiedade, porque... É uma somatória, né? É normal que acontecesse isso, porque eu assumi muita coisa. Vamos fazer o seguinte, para 2023, eu tô pensando aqui, você pode acordar às 6 da manhã, dar aula de vôlei no C-Class até às 10, vai em casa, almoça, vai pro seu trabalho de comunicação. Já tá fazendo a minha agenda. Depois você produz um documentário e à noite, ao invés de descansar, você vai cantar músicas. Se sobrar tempo, você dorme. Inclusive, já que eu posso falar já tô montando uma banda, então vou gravar vou gravar um material e tá pra ser aqui em Barroso, né? Legal. Então, assim, já tem muita coisa. Claro e que ela eu preciso tem um projeto pensar. que é um documentário com Barroso em Dia, que ela vai fazer. Mas que isso, tem projeto também, de Luiz. Não sabia não, mas... Fui pega de surpresa. Não, nós vamos fazer um trabalho. Vamos, com certeza. Tem muita história legal de Barroso. Tem muita que dá coisa. Pra gente contar. É engraçado, Bruno, porque eu nem lancei, eu já tenho pessoas assim também que já me procuraram querendo encomendar documentários pro ano que vem já. Então, só que assim, eu falei, olha, deixa eu terminar esse aqui, depois a gente conversa, claro, vamos sentar. Topo demais, gosto muito. E não tem como sair, eu acho que um completa o outro. Com certeza. Sabe, tudo que eu estudei lá na música, quando eu fiz um show, aquele A Vida Tão Rara, que eu estudei muito roteiro, isso tudo agregou agora. Então, assim, eu acho que por acaso. Eu sou assim, a Marina Lunara, e se eu fugir disso, eu vou na contramão da minha essência, sabe? Eu acho que tudo isso me completa. E tudo isso, se você parar pra pensar, se junta também. O vôlei com a música, com a produção audiovisual, sabe? Eles não estão distantes, pelo contrário, né? Então, acho que é isso que eu tenho percebido muito. E... Já foi mal o celular. É porque eu peguei aqui, que eu queria ver se vocês me permitissem, fazer alguns agradecimentos. Não, fica à vontade. Porque a gente não faz nada sozinho, né? Claro, Lógico, eu assumi muitas coisas, mas tiveram pessoas por trás que me ampararam, me ajudaram. Já começo pela minha família, né? Que foi ali meu braço direito e... Até, assim, precisei ficar um pouco distante deles e falar em momentos com a Mainá, e graças a Deus eles entenderam muito, né, e entendem e respeitam, e era necessário naquele momento. Então, se a gente voltar lá atrás, fica o meu agradecimento primeiro daquelas pessoas que estiveram comigo na live, né, os músicos, foi o Marquinhos, o Emílio, o Elton, o Loló, meu pai, teve participação do Léo e do Douglas e da Fran também, as empresas de fora que trabalharam comigo. Depois a gente teve vários patrocínios que, assim, não tem como falar, mas eu gostaria de
Não pode falar. Cada um deles sabe, eu sou muito grata a eles, porque sem eles não teria como fazer. E a gente, numa pandemia, num momento muito delicado, a gente conseguiu levantar um valor expressivo para realizar aquela live, né? E aí depois eu começo todo o projeto. Claro que, antes de qualquer coisa, a família, pela confiança, porque eles não me conheciam, eles conheciam a figura do Douglas, que foi esse intermédio, e mesmo sem me conhecer, eles me deram todo o apoio, confiaram em mim. É a família do Padre Fábio, Então, assim, são pessoas que eu serei eternamente grata, e tudo que eu faço eu penso muito em cumprir E são pessoas ótimas. Eu tive oportunidade, você pode até olhar se eu preciso de agradecimentos, que eu vou te dar uma deixa aqui. Nós fizemos um documentário amador, né? Uma produção caseira na Câmara Municipal de Barroso, sobre os 25 anos do jubileu de prata do Padre Fábio. Sim. E nós tivemos, Paulo Alexandre, que o Paulo também foi para essa linha do audiovisual, que fez o Boi Jacaré, sim. que foi premiado pela Petrobras e tal. O próprio Nivaldo também lá da Câmara, e nós fomos até a Conceição da Barra e ouvimos muitas histórias do Padre Fábio lá. Foi uma homenagem que a Câmara fez ele há 25 anos. Está no YouTube da Câmara Municipal. É um lindíssimo. Que não chega a 1% que a Marina vai apresentar. Mas assim... Mas é uma história, uma forma de agradecer ele. Foi feito em vida, foi um jubileu, né, de prata. Muito bacana. E eu conheci a família dele. Não, eles são fantásticos. São pessoas maravilhosas e tal. A mãe estava viva, ela deu um... Eu vi, mó bonitinho. No vídeo, as irmãs, as amigas de escola dele. E eu utilizei esse documentário, já pegando uma deixazinha, porque assim, como a Câmara fez, falando muito de infância ali, eu falei, poxa, eu não vou repetir essa história, então vou economizar, então assim, um completa o outro. Sim. Então eu começo a história do documentário do Padre Fábio, assim que ele é ordenado padre. Então a história dele no meu documentário, né, começa a partir daí, porque tem esse que complementa. Né? Então eu fui muito nessa linha, assim. Ali era uma forma de mostrar a história dele e como ele chegou aos 25 anos e tal. O seu, ele é totalmente diferente, além, óbvio. Com certeza. Fica meu agradecimento também, Deise e Bruninha, à Paróquia de Santana. O Padre Claudio deu um apoio para nós pela passagem dele aqui. E agora o Padre Jorge chegou abraçando o projeto e sendo, assim... Agradeço muito ele, porque ele, em momentos difíceis, ele já chegou, eu já fui até ele, já chegou chegando, eu pedi ajuda, porque eu gosto muito de ouvir algumas pessoas, para que a gente não tome decisões erradas também. Então fica meu agradecimento. O Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na pessoa do Padre Márcio, também deu todo um apoio. Então todas as vezes que eu precisei ir a Nazareno, fiquei quase uma semana lá na casa paroquial, então as pessoas de lá também, agradeço assim, porque a gente não tem como citar nome, mas eu sou grata a cada pessoa que, sabe, se não fosse a população doar, não ia acontecer. Então, assim, agradeço muito a confiança, assim, de Barroso, de Nazareno, de Conceição, teve doação de outros estados também, né, atingiu outros lugares. A Rádio Liberdade está com a gente, Barroso em Dia liberou os vídeos pra gente colocar, TV... Barroso Regional também, do Jean, a gente pegou alguns vídeos dele também, né, um grande parceiro. Deixa eu ver minha cola aqui, porque ela é extensa. O Centro Ser, fica aqui meu agradecimento também ao Centro Ser, que a gente fez uma parceria onde eles me emprestaram a câmera, então tanto o Centro Ser quanto a Fofoca, então a gente utilizou 2 câmeras para captar lá no início, então foi uma parceria com eles, fica minha gratidão, que sem eles não teria como fazer, né, eu não tinha, e às vezes buscar isso fora sai muito mais caro, eu vi isso na pele, talvez não poderia ser possível, então assim... Fica o meu agradecimento a eles, né, por terem, de fato, abraçado e nos emprestado. E aí queria fazer um agradecimento às empresas já do lançamento, que já está fechado. Primeiro a CIMEC, que vem como patrocinador master do documentário. FCM, de São João del Rei, que também esteve com a gente na live. Vidrolar, Reciclagens, Doutora Débora... A Princesinha, né, através da Marcinha, Casa Popular, Supermercado Almeida e... Quem? Imagina quem? A Deise com a Deluide, né? Então, assim, fica o meu agradecimento a todas essas empresas. Tiveram algumas pessoas também que me ajudaram, por exemplo, a Simone, professora de português. Eu precisei, quando eu fui fazer
algumas coisas que precisava, né? Eu, assim, eu não sou tão boa em língua portuguesa, né? Então foi uma pessoa que corrigiu algumas coisas pra gente que era importante. E, assim, teve muita gente envolvida. Claro que eu até peço desculpas se esqueci de alguém, mas, assim, eu sou muito grata à confiança das pessoas. Porque eu não imaginava que, de repente, a gente ia levantar o que a gente levantou, sabe? De forma espontânea. Então, a gente veio uma vez a público só, sabe? Então, assim, isso para mim significa muito. Então, esse resultado que vocês viram um pouquinho, tem muito dessa questão de querer fazer algo que corresponda à altura do que as pessoas confiam. Mas isso é fruto da sua credibilidade, Marina. As pessoas confiam e apostam. E é isso. Concordo. E aí, eu só tenho a dizer que depois do documentário, isso vai dobrar, e isso vai ser ótimo. Então vai te abrir muitas portas. Você pode ter certeza que você vai voltar aqui, nós vamos falar de outros. Sim, sim. E aí também queria frisar aqui a ajuda que o Wendel, que trabalha comigo na prefeitura, o Samuel também. A nossa parte ali de comunicação da prefeitura está muito consolidada, os meninos são muito bons. E eu não sou boba nada, eu falei, vamos me ajudar aí, o que vocês acham? Então, assim, são pessoas que estão dando apoio, até as próprias meninas ali, a Lorena e a Letícia, já se dispuseram a ajudar no dia de forma gratuita, envolvidas, porque viu todo o esforço. Então, são coisas, assim, que me deixaram muito emocionada também quando se ofereceram. Isso é um vínculo muito bonito. O Bilu, que fez todas as imagens de drone pra gente, sabe, se não cobrou nada por isso também, é um grande parceiro. Então, assim, graças a Deus tive pessoas, várias, inúmeras, incontáveis pessoas que acreditaram e estiveram do meu lado, sobretudo nos momentos que eu mais precisei, né? Bacana. E mais uma vez o agradecimento ao meu pai e à minha mãe, né, que meu braço direito ali em casa. Minha família toda. Olha, foi incrível, emocionante, estamos na expectativa. Quantas horas aí, hein? Perdi 8h30. Hoje, realmente, nós perdemos a noção do tempo. Que bom, né? Nem vimos eu nem vi passar. Mas isso é muito bom. Ô, Marina, quero te agradecer por você vir aqui, contar pra gente. Gente, mais detalhes... Segunda-feira, 6 horas, às 18 horas, na verdade, a gente solta. Beleza. Aí a pessoa vai ficar sabendo, já vai ser no Teatro Iracema Rocha, vai ficar sabendo o dia direitinho como é que vai funcionar a troca aí de ingressos, sim, né, para poder assistir, mas vão ter várias sessões. Sim. Todo mundo vai poder assistir, acredito eu, né? A gente consegue fazer... fazer um final de semana, depois fazendo outro? Você está pensando Não. Porque já não vai ficando muito pesado, né, Bruno? Então vai fazer só no final de semana? Vai ser sábado e domingo. O aluguel do telão de LED, ele é bem caro. Então, assim, eu consigo fazer, por exemplo... Claro que você vai me perguntar, Marina, você vai fazer quantas exibições? Vai depender da procura. Então, por exemplo, a gente só vai... Você pode fazer 3 exibições Eu posso fazer, posso. Então, assim, a gente consegue fazer 3 num sábado e 3 no domingo, se for necessário, sabe? Né? Daria até para encaixar uma quarta, mas eu acho que... Não sei, vamos ver. Na hora que a gente começar a distribuir os ingressos, que eu vou ter uma... verdade. Porque, por exemplo, eu vou distribuir a primeira sessão, aí fechou a segunda, e aí vai. Ouvindo, já fica atento. Então, para saber. Isso, eu explico tudo. De data e como vai tudo. E aí, assim, o que eu já adianto, e é algo que eu gosto muito, como eu fiz na live, eu trabalhei com um grupo de WhatsApp do lançamento daquela live, vai ter esse grupo de WhatsApp de novo, e ali fica mais fácil de mandar os recados, as pessoas saberem e criar esse vínculo, né, para que alcance também muitas pessoas. Bacana. É isso, Deise? É isso, Marina. Muito obrigada pela sua participação, encerrando aí o Sucesso Cast 2022 com todo esse talento. Atleta, cantora, produtora. O Bruno disse que você, né, gostei da agenda que ele fez com você, que começa às 6 horas da manhã, termina meia-noite. Pra ela, que eu acredito que vai ser o que vai acontecer. A gente deixa você descansar uns dias. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada e parabéns pelo seu propósito, pelo sentido que você está trazendo em todo esse trabalho, e as pessoas vão perceber realmente o legado do Padre Fábio através desse seu trabalho também. Exato, e o seu legado aqui
nessa terra aí, né, em prol das pessoas também, que está apenas começando. Muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Passou muito rápido, foi muito bom. E obrigada pela oportunidade para a gente poder falar um pouco. Eu sei que as pessoas estavam muito ansiosas para saber. Só que no meio dessa confusão toda, eu acho que eu não deveria expor isso para a comunidade. Então tinha um momento certo de falar sobre isso, né? Então, assim, eu precisava assumir essa carga de problemas e resolver isso sem que as pessoas soubessem. E claro que depois, agora eu venho contando um pouco. A Marina sumiu, não falou mais nada, mas é porque aconteceram várias outras coisas. Tudo no seu tempo. E assim, obrigada pela oportunidade, Bruninho e Deise, poder expressar isso, poder falar isso. A gente tem uma amizade já, né, de um tempo. São duas pessoas que eu particularmente gosto muito, né, Deise e Bruno. E o que vocês precisarem de mim, estou à disposição, né, para próximos trabalhos. E assim, foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Gente, nós vamos encerrar com uma música. Gabriel, vai entregar para ela, Gabriel, o violão ali. Nós vamos encerrar com uma música, mas vou adiantar para vocês que nós vamos tirar uns dias de férias, somos merecedores. Então a gente só volta a partir da segunda quinzena de fevereiro, né? Se Deus assim nos permitir, não é isso daí? Sim, é isso mesmo, porque teremos férias, Sucesso Cast, férias Bruno, meia férias Deise, porque eu não sou proprietária do Barroso e Dia, brincadeira, mas, né, com projetos novos para o Sucesso Cast a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2023. E encerramos aqui hoje com a Marina, tocando mais uma música para nós. Gente, obrigado pelo carinho aí. Minha senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho não importa, já passou. O que importa é saber pra onde vou. Pode cantar, Bruninho, Deise. Ai, com o seu vozeirão, amiga. Senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha, que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha, que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo.